Amém. Sexta-feira teremos vigília, viu, gente? Um momento muito especial para a gente buscar o Senhor. Não perca essa oportunidade de estar buscando o Senhor cada dia mais. E nesse domingo, como vai ter a comemoração dos Dias das Mães, nós não vamos ter o almoço da comunhão, excepcionalmente, mas vamos ter a Santa Ceia, ok? Então, nesse próximo domingo, não vai ter o almoço da comunhão para você almoçar com sua mãe, né, com seus parentes, ok? Vamos orar então, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu apresento essa palavra, eu apresento esse momento na sua presença. Que o Senhor venha, Pai, ministrar nos corações, que o seu nome seja honrado aqui nessa noite. Mais uma vez, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, e que cada um de nós possamos compreender mais da sua palavra, e com essa compreensão nos aproximar mais do Senhor, Pai. Nosso propósito de vida é estar cada dia mais perto do Senhor, te obedecendo, te servindo, te amando. Enche esse lugar, Pai, da tua presença. Enche esse lugar, Pai, vai de encontro a cada necessidade hoje também, nessa noite, trazendo cura física, emocional, espiritual, trazendo restauração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu estava orando hoje por vocês que estão aqui na igreja agora nesse culto. E quinta-feira, tinha algumas pessoas que estavam doentes aqui. E Deus nos deu uma palavra que quando a pessoa saísse daquela porta ali, ela ia ser curada. Amém? Hoje orando aqui, né, no domingo passado, eu orando, Deus me revelou a Giovana, que Deus estaria fazendo uma linda obra de transformação na vida dela. E hoje eu perguntei para ela, ela disse que a vida dela tem mudado muito, tem sido transformada pela mão do Senhor. Eu estou contando isso como testemunho. E hoje em oração aqui, falando com o Senhor, eu sei que todos nós temos necessidade. Mas o Senhor me falou assim, eles têm muitas necessidades, escute isso é para você que está aqui hoje. Eles têm muitas necessidades, mas não me pediram nada hoje. Amém? Então eu quero te fazer um pedido hoje. Peça algo para o Senhor para Ele fazer na sua vida agora. O que você quer que o Senhor faça na sua vida agora? Eu lembro muito bem, quando a gente ia na igreja, e eu não era pastor, eu saía de casa, eu orava e falava, Senhor, fala comigo. Senhor, ministra uma transformação na minha vida. Eu já saía de casa para chegar aqui, para ouvir Deus falar comigo. Sabe o que acontecia? As pessoas ficavam até assim, mas por que Deus fala todo dia com o Kleber e não fala com o outro? Às vezes, Deus está só esperando você se posicionar e falar assim, Senhor, eu preciso de um milagre. Hoje, agora, eu preciso ouvir sua voz. Eu preciso ouvir sua direção. Eu quero aprender algo novo hoje, aqui na igreja. Talvez a gente venha só para mais um culto. Nós não podemos vir na igreja para mais um culto. Nós viemos intencionalmente por algo para fazer aqui hoje, nessa noite. Você vai trabalhar e vai chegar lá e vai fazer só... Não vai fazer nada? Não, você tem que fazer algo, você tem que executar algo. E aqui também é um lugar de transformação e mudança. Qual a mudança que você quer agora? O que você quer que Deus faça na sua vida? Amém? Então já vai falando isso com o Espírito Santo. Vai ministrando aí, vai falando com Ele. Amém? Porque Deus quer realizar milagres, mas Ele espera um povo que age com fé. Isso é fé. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, verso 14. Gênesis, vou esperar vocês abrirem. Gênesis capítulo 13, verso 14. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Amém? Vem Espírito Santo e enche mais esse lugar.
Gênesis 13, 14 diz assim: E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque darei para sempre a ti e à tua descendência toda essa terra que vês. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. Então Abraão mudou as suas tendas e foi habitar junto ao carvalho de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém? Nós vamos falar aqui hoje sobre levanta-te. Fala para o irmão do seu lado assim: levanta-te. Levanta-te. Com vontade, vai, levanta-te. Levanta. Amém? Às vezes a nossa... Isso, Brito, muito bem, o Brito entendeu. Às vezes a gente, durante a caminhada, Deus dá uma direção para a gente. Escute isso, talvez Deus tenha dado uma direção para você. Deus falou com você para fazer determinadas coisas, e Deus te instruiu, assim como instruiu Abraão, e a gente para no meio do caminho. E aí a gente começa, para. E o Senhor fala conosco hoje: levanta-te, continua, não para, porque nós só vamos conseguir conquistar o que Deus tem na nossa vida se nós perseverarmos. E isso é uma atitude de fé. Vamos ler ali Gênesis 11, 31. Volta aí um pouquinho a sua Bíblia e vamos ler Gênesis 11, 31. Vamos entender um pouquinho o contexto. A Bíblia diz que assim: Terá, que é o pai de Abraão, tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Harã e passaram a habitar ali. Olha só, a primeira coisa: o pai de Abraão já tinha recebido o chamado para ir para Canaã. E o pai de Abraão, Terá, ele, em vez de chegar até Canaã, ele para em Harã e fica ali. Ele não toma a atitude para chegar onde Deus já tinha falado para aquela família chegar. O propósito era que aquela família conquistasse uma terra. Então Deus chama o pai de Abraão, vai para Canaã. E ele, no meio do caminho, desiste. E depois Deus passa isso para Abraão. Uma curiosidade bíblica: você sabia que, se você fizer a contagem da idade daqueles homens naquela época, você sabia que na época de Abraão e de Terá, pai de Abraão, Noé estava vivo ainda? Sabia? E que Abraão poderia ter encontrado com Noé e ouvido toda a história? Sabia disso? Você sabia que Noé conheceu Adão? Que na época de Noé, Adão estava vivo? Se você fazer as contas, a gente não pensa isso. Mas olha só, Abraão teve a oportunidade de conhecer o próprio Noé. Eu não sei se conheceu, porque a Bíblia não fala, mas que eles estavam vivos na mesma época, estavam. Amém? Então esse é o contexto. Abraão já veio de um contexto de um pai que já tinha um chamado e não terminou esse chamado, não concluiu. E Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12 e dá uma promessa para Abraão, né? Só que a primeira promessa que Deus dá para Abraão não é a terra, é a descendência.
Deus primeiro lá em Gênesis 12, ele fala assim: eu vou te dar uma descendência enorme e vou te abençoar. Deus não deu a terra, Deus falou para ir para a terra. Ok? Então Deus primeiro olha a nossa geração e as pessoas, a nossa vida. Ok. Então nós temos que ir aonde Deus nos chamou para ir e alcançar sua promessa. Vamos ler Gênesis 12, 1. Abra sua Bíblia aí novamente. Que é logo depois do texto que a gente acabou de ler. Gênesis 12, 1 diz assim: e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E depois Deus aqui fala, Deus pede uma coisa e depois dá 7 bênçãos para Abraão. Ele dá, aí diz assim: e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, 2, engrandecerei teu nome, 3, tu serás uma bênção, 4, abençoarei os que te abençoarem, 5, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, 6, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. 7 bênçãos. Deus pede pouco para nós e dá muito, porque Ele é um Deus generoso. Ele pede uma coisa e dá 7. Então Deus tem muito mais para nos dar que a gente possa imaginar, e pede pouco para nós, e às vezes o pouquinho que Ele pede, a gente ainda fica meio resistente. Amém? Mas aqui acontece o quê? Uma pendência. Voltando lá em Gênesis 13, 14, onde a gente lê o texto, diz assim: e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Abraão desobedeceu a Deus. Abraão ficou com uma pendência com Deus quando Deus lhe pede, porque Deus pede para ele deixar a casa e a parentela. E parentela não é a esposa nem os filhos. Parentelas são pessoas de outro grau parentesco, que não é de primeiro grau. E lá em Gênesis, quando Deus promete 7 bênçãos para Abraão, Ele fala: deixa a sua parentela. E sabe o que acontece? Abraão leva Ló, seu sobrinho. Abraão desobedece Deus. Abraão fica com uma pendência com Deus. Mas um dia, quando a gente leu lá em Gênesis 13, aconteceu uma situação onde Abraão enriqueceu tanto e Ló tanto, que eles tiveram que se separar das terras. E foi aonde Ló se separou de Abraão. E aí depois, escute isso, depois que Ló separou de Abraão, e Abraão cumpriu tudo aquilo que Deus tinha falado para ele, aí Deus lança a promessa da terra. Essa terra, olha aí que vai ser sua. Por que Deus está falando isso hoje conosco? Porque muitas vezes Deus quer lançar a promessa de uma nova terra, de uma nova vitória, de uma nova conquista na nossa vida, mas tem algo que Deus pediu para a gente fazer e a gente não fez. Hoje o Senhor fala para você e para mim: tire as pendências daquilo que eu falei para você tirar. Não carrega, não leva para frente aquilo que eu falei para você deixar. Quantas vezes a gente foi orar para pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, e as pessoas, e chegava lá, tinha bebida, tinha um monte de imagens, um monte de objetos, que era necessário o quê? Jogar fora, eliminar essas coisas. Eu lembro muito bem, pode falar, Brito? Eu lembro muito bem quando o Brito se converteu, e eu fui lá, ele morava numa chácara. E quando a gente foi lá visitar ele, tinha aquele monte de bebida.
Aí eu cheguei para ele e falei assim, você tem que tomar uma decisão, você vai continuar sendo escravo dessa bebida? Ou você falou, não, vou vender esse negócio, vou dar para as pessoas. Eu falei assim, não, você não vai dar para ninguém, você vai jogar isso fora. E ele jogou todas as bebidas fora e abandonou a bebedeira. Amém? Deixou para trás, não carregou mais. O Senhor te pergunta hoje, o que você está carregando que eu já falei para você deixar? Porque eu tenho uma promessa para você, mas essa promessa não vai acompanhar o que você tem que deixar para trás. O que você tem que deixar para trás hoje? Deixa. É a mágoa? Você está magoado com alguém? Você está preso ao seu passado de coisas ruins que aconteceram? O Senhor quer te curar. Você precisa perdoar e deixar essa pessoa. Deixa embora. Deixa embora. É a mágoa, às vezes, quem já tomou prejuízo aí com alguém? Que tanto de gente tomou prejuízo, né? Eu também já. Eu tomei muitos prejuízos, aí eu peguei, tinha um cheque lá sem fundo, eu guardava ele, na esperança que um dia eu recebesse a conta. Tinha uns boletos lá da minha empresa que o povo não pagava, tinha uma pancada de boleto. Falei, não, um dia manda para o protesto, faz alguma coisa, um dia eu recebo isso. Isso foi um caso pessoal, viu, irmãos? Não estou falando que você tem que fazer o que eu fiz, não, mas quando eu me converti, o Senhor falou assim, perdoa isso tudo, joga isso fora que eu tenho algo novo para você. Não estou falando que você tem que fazer isso não, mas para mim foi desse jeito. Eu joguei fora aquele cheque, joguei fora aquele monte de boleto de cliente que não tinha me pagado. A Silvia já fez isso também no salão, né, meu bem? Já aconteceu situação de pessoas, eu até como pastor depois, a pessoa vinha pedir dinheiro emprestado para mim. E quantas vezes eu tomei cano de membro? Aí eu tomei uma decisão, falei assim, agora eu não empresto mais, eu oferto. Hoje eu vou lá, não vou ofertar, vou te ajudar aí, porque senão, né? Quantas pessoas já perdeu amizades por causa disso? E uma amizade vale muito mais do que isso. Então, primeiro a gente tem que ser prudente, e segundo, a gente também tem que deixar o Ló ir embora. Amém? Então Deus quer que você se levanta, mas primeiro Deus quer que você deixe para trás algumas coisas. O que você tem que deixar para trás hoje? Eu tenho raiva do meu pai, da minha mãe. Eu briguei com fulano. Aquele negócio que eu tinha um sócio. Eu já fui passado para trás com sócio. Daí? Aquele sócio me passou para trás, eu cumprimento ele, abraço ele, estou nem aí. Porque eu não vou ficar preso a isso. Amém? A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Isso é um princípio do reino de Deus. Que a gente tem que amar. Fala para o irmão do seu lado assim, vai orar para os seus inimigos. Isso é princípio do reino de Deus. Jesus falou isso. Só que às vezes a gente fica o quê? Com raiva do inimigo. Irado com a pessoa. Não, eu estou com raiva porque aquele inimigo, aquela pessoa não conhece a palavra de Deus. Ele é um incrédulo. Ele é uma pessoa do mundo. Ora para ele converter. Para ele receber Jesus e conhecer a verdade. Amém? Porque a ira nos corrompe. A ira fecha o nosso coração. A ira traz coisa ruim para nós. E o Senhor nos chamou para só ter coisa boa, bênção na nossa vida. Amém? Então, é muito importante que nós resolvemos as nossas pendências. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 4, verso
50. A gente vai fazer um paralelo desses dois textos aqui agora. Evangelho de João, capítulo 4, verso 50. Diz assim, João 4, 50. Estou vendo que alguns estão abrindo aí, eu vou aguardar. Diz assim, Jesus lhe respondeu, vai, o teu filho viverá. E o homem creu na palavra de Jesus que lhe dissera e partiu. Jesus ali naquele momento tinha um centurião romano, chefe da guarda, ele não era cristão, não era judeu, e o filho dele estava muito doente. Escute isso, o filho dele estava muito doente, ao ponto de estar quase morrendo. Jesus fez o seu primeiro milagre na terra de Canaã ali, ele pega e transforma a água em vinho, amém? Vocês lembram desse milagre? Ele transforma a água em vinho, o primeiro milagre que ele faz. Aí depois que ele transforma essa água em vinho, no casamento, ele vai pregar a palavra em outros lugares, depois ele volta para a mesma cidade. Quando ele chega nessa cidade, o povo já sabia que Jesus era uma pessoa que fazia milagres. E esse homem, ele ficou sabendo que Jesus tinha voltado e falou assim, vou lá atrás de Jesus porque meu filho está morrendo. E esse homem vai atrás de Jesus, ele chega ali, Jesus, meu filho está morrendo, vamos lá comigo para você orar, para você fazer alguma coisa, porque senão ele vai morrer. E Jesus fala assim, não vou não. Aí o cara fica desesperado, não, Jesus, dá um jeito. E a Bíblia fala que naquele lugar muitos não criam em Jesus. E naquele momento ali, aquele senhor insiste. E Jesus fala para ele assim, vai que teu filho está curado. Vai que teu filho já está curado. E ele decidiu ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, e obedecer o que aquele homem estava dizendo. Amém? E o que eu quero dizer com isso? Esse homem, a gente às vezes deixa para trás, tem que deixar para trás algumas coisas que Deus mandou a gente deixar. Mas às vezes também a gente está deixando para trás a nossa incredulidade. A gente está sendo incrédulo. A gente não está crendo, não está pondo a fé naquilo que Deus quer fazer. Amém? E Jesus mostra isso para esse homem, quando ele diz, no verso 50 diz, Jesus lhe respondeu, vá, o teu filho viverá. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. E enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram, seu filho está vivo. E ele lhe perguntou, aí ainda veio uma confirmação da fé. Ele lhe perguntou, que hora ele havia melhorado? Ao que responderam, a febre deixou ontem a hora 7ª. E o pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara, e o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Amém? Ali, quando ele crê, ele restaura a fé para ir fazer as coisas. Amados, quantos de nós, se Jesus talvez chegar e falar assim, vai fazer isso, a gente chega e questiona, será? E Jesus já fez um milagre lá. Hello? Eu vou repetir. Talvez Jesus já falou assim, vai Brito. Aí você fala assim, não, mas está dando tudo errado. Jesus fala assim, mas o milagre já está lá, pronto. Vai.
Levanta. Levanta. Nós precisamos crer na palavra de Jesus. Vocês lembram a passagem ali, onde eles pescaram a noite toda, e depois Jesus chega e fala para os discípulos, vai lá e lança as redes novamente. E eles falam, sobre a sua palavra eu vou lançar, porque não está pegando. E hoje Deus quer trabalhar, quando Deus fala, levanta-te, quando Deus fala para você, vai, Ele querendo dizer o quê? Eu já estou lá na frente fazendo um milagre, que você está esperando. Mas precisa levantar. Precisa ir. Precisa tirar as pendências. Precisa fazer isso. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos todos ficar de pé. Fala para o seu irmão aí, levanta. Faz sentido? Não, ele já está de pé. Quem já está de pé, Deus não precisa falar para levantar. O que Deus está querendo falar conosco hoje? Que quem está de joelhos, orando, buscando a presença dEle, Ele vai falar assim, agora fica de pé, que eu vou te mostrar para onde você tem que ir. Mas quem está de pé, na sua carne, nos seus desejos, na sua vontade, achando que sabe o que tem que fazer, Deus não vai chegar e falar assim, levanta-te, porque você já está de pé para você mesmo. Deus quer que você se levanta para Ele. Amém? Deus quer que você se levanta para Ele. E para a gente se levantar para Ele, a gente tem que estar o quê? Rendido aos pés dEle. Quando Deus fala, levanta, e Ele falou isso para Abraão, e falou para Ezequiel, e falou para um monte de gente, homens de Deus, é porque aqueles homens estavam rendidos aos pés do Senhor. Rendidos à vontade. E o primeiro princípio que a gente entende aqui também, é que tanto aquele homem, como Abraão, eles abriram os ouvidos para ouvir o que Deus tinha para falar. Hoje você tem que abrir os seus ouvidos para ouvir o que a palavra diz e o que o Senhor tem para dizer para você. Pode sentar. Amém? A primeira coisa que tanto aquele homem, que o filho estava morrendo, e tanto o próprio Abraão, que quando Deus fala, eles prestaram atenção. Abraão, talvez da primeira vez, não prestou atenção em Deus. Quando Deus falou assim, deixa a sua parentela. Deus falou, ele ouviu, mas não entendeu. Amados, nós temos que começar a aprender a entender o que Deus quer transmitir para nós. O que Deus quer realmente falar, e Ele vai usar sonhos, Ele vai usar visões, Ele vai usar a Bíblia, Ele vai usar circunstâncias e situações. Eu vou contar para você o que aconteceu comigo ontem à noite. Ontem à noite eu estava em Brasília participando da formatura do doutorado da Igreja de Deus. Eu estava lá na IDB, lá do Guará. E eu sentei lá no altar, eu como diretor nacional de educação, tinha pastores dos Estados Unidos, e tinha lá os formandos, tinha formando do Chile, tinha formando da Argentina, tinha os formandos brasileiros, e foi uma grande bênção a formatura ontem. Só que na hora que eu estava sentado lá, eu comecei a observar a igreja, Wesley. E você vê como Deus fala. E na hora que eu olho a igreja, Wesley, lá é uma igreja de 1.500 membros, uma igreja maior, um templo maravilhoso, próprio da igreja. Uma igreja muito bonita. E eu comecei a observar e eu vi a equipe de sonoplastia que ficava na estrutura no meio da igreja. E eu observei as portas. Sabe aquela porta que ela por dentro tem uma alavanca assim, que você empurra para ela abrir? E tinha esse tipo de porta de segurança.
Naquele momento, o Senhor me lembrou de uma visão que eu tive há uns não sei quantos anos atrás. Uma visão que eu tive que eu fui arrebatado para o futuro. E eu vi a nossa igreja como aquela igreja. E o Senhor foi me lembrando, falou assim, você lembra da visão que eu te dei da igreja do Martins? Falei, tinha a porta daquele jeito. Na lateral. A mesa de sonoplastia era no meio. E eu comecei a olhar, e Deus falou assim, continua sonhando. E depois Deus me dá essa palavra de Abraão. Que Deus fala, levanta e olha. Levanta e olha. Eu acho que meu chamado ministerial é igual de Abraão. Eu devo talvez ver as coisas que Deus quer fazer quando eu estiver bem velho. Mas Deus persiste em falar e me dar essas visões. Então, aguenta a mão, vai demorar. Mas Deus fala com a gente, Deus mostra. Levanta e olha, e percorre. Depois ele fala, percorre a terra. Mas esse levanta e olha, eu quero fazer dar uma aprofundada na Bíblia agora. E eu espero que você consiga assimilar o que eu vou dizer agora. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Verso 1. Então, como eu disse, você tem que obedecer o que Deus te deu no começo e deixar Ló para trás. Porque Deus dá uma promessa, mas Ele pede algo. E sempre Ele pede pouco e dá muito. Amém? Talvez, o que Deus pediu para você? O que Deus profetizou na sua vida que Ele vai fazer? Talvez você fale assim, nossa, eu estou esperando, parece que não chega a promessa. Que você deixou o que tinha que ter deixado para trás? E você está agindo com fé agora? Eu estou quase terminando. O pessoal do louvor pode até subir se quiser. Diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois, presta atenção, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tem tudo a ver com o que eu estou falando ou não? Tem ou não tem? Está no Novo Testamento. E o Novo Testamento diz, deixando tudo que nos prende para trás, que nos impede o quê? De prosseguir, de levantar e ir. E o pecado que nos assedia, corramos, aqui não está falando para ir só, aqui está falando para correr, para fazer aquilo que Deus nos chamou. Correr, corramos com o quê? Com perseverança. Repito, você talvez tenha algo que Deus falou para você fazer e você parou no meio do caminho. O Senhor manda te dizer, começa de novo. Volta a fazer. Talvez você parou de ler a Bíblia. Talvez você parou de fazer um exercício físico que Deus mandou você fazer. Talvez você parou de estudar alguma coisa que Deus mandou você estudar. Talvez você parou algo que Deus mandou você fazer. Você parou a escola. Deus não mandou você parar a escola. Ou você parou porque você quis. Hello? Deus está falando. Não, eu parei a escola, parei de estudar. Quem parou foi você. Deus não parou, não. Deus tem um processo para você crescer estudando. Deus está falando com gente aqui hoje.
Qual o processo que está parado, que você parou? Qual o processo, amado? O Senhor quer que você se levanta, começa de novo e corre. E corre. A pastora Silva está estudando em espanhol, para poder conversar com os netos, que já está aprendendo espanhol. O dia que nós fomos lá para El Salvador, chegou lá, estava entendendo tudo. E está estudando. Está estudando. Escuta, amados. Escuta a palavra de Deus. Escuta o que Deus está falando. Hoje de manhã a pastora Érica pregou sobre ouvir a Deus. A Silvia compartilhou algumas coisas comigo. Ah, pastor, mas eu não consigo ouvir Deus. Então ouve a pregação da manhã que você vai ver o que é ouvir Deus. Amém? Agora olha o versículo 2. Diz assim: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da vossa fé, o qual por causa da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Amados, no texto lá, Deus fala para Abraão que ele dará a terra para sempre. Abraão morreu. Por que Deus falou que dará aquela terra para ele para sempre e para os seus descendentes? Até hoje os filhos de Abraão estão brigando lá no Oriente. Sabiam? Que é os filhos de Esaú e os filhos de Isaac. Os judeus e os palestinos e os outros estão brigando lá até hoje. Brigando até hoje. Mas o que importa não é isso. O que importa é que Deus já estava apontando para Jesus e para a Nova Jerusalém. Deus fala assim: eu vou te dar uma descendência e vou te dar Canaã eterna, porque as coisas dessa terra passam. E eu quero te dizer, o que Deus tem para você é eterno. O que Deus quer te dar são coisas eternas, que são mais importantes dessa terra. Amém? Para sempre. Deus quer te dar amigos, sim, eternos. Sabe quem são os amigos eternos? Aquelas pessoas que você ganha para Jesus. Serão seus amigos eternos. Deus quer te dar uma casa eterna, no céu, galardões, dons. Pastor, mas ele não vai me dar uma casa aqui na terra? Vai também. Mas a promessa principal dele é para o reino dos céus. A Ana Carla pregou sobre isso quinta-feira. A promessa da minha vida, da sua, que Deus tem, é através da nossa fé em Jesus, cada dia mais, nós recebemos a nossa promessa eterna. Ah, pastor, mas eu vou receber uma promessa como Abraão? Sim, e maior. Por quê? Por causa da nossa fé em Cristo, através de Jesus. Pastor, eu quero então receber a promessa. Eu quero deixar as coisas, o Ló para trás, e eu quero ouvir a sua voz, e eu não quero parar mais e seguir em frente. Olha para Cristo, olha para Jesus, relaciona com Jesus, relaciona com a palavra de Deus, relaciona em oração com o Senhor, que Ele vai te mostrar para onde você tem que ir, e Ele vai te ajudar nessa caminhada. Você vai conquistar aquilo que Deus tem na sua vida, aqui nessa terra e no céu, assim como na terra, como no céu. Amém? Você pode ficar de pé. Por isso que o Pai Nosso diz: Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque o Senhor tem um plano para nós, aqui na terra e no céu. E esse plano vem através da vontade de Deus, não através da nossa. Esse plano já está escrito. E você precisa crer que Deus já tem uma grande promessa, uma grande realização na sua vida para o futuro. Isso já está preparado. Isso vem através da nossa fé em Cristo. Aleluias. Santo, 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 santo. O Senhor tem uma promessa para nós esse ano. Escute isso. O Senhor tem uma promessa para nós esse ano de colheita. Aleluia.
Semana passada eu fui lá orar e consagrar a clínica dessa jovem aqui, ó, de odontologia, porque ela e a Vivi colheram uma nova clínica esse ano já. E Deus tem colheitas para nós esse ano, de vidas, de almas e também de bênçãos naturais. Quem crê nisso? Por isso que o Senhor está falando para nós hoje, nessa noite: levanta, vai para a colheita, porque os campos estão brancos. Jesus não chegou e falou assim: não, espera, não precisa pregar o evangelho, não, aguarda, espera, você não precisa fazer nada, eu vou fazer tudo. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: os campos estão brancos, é hora de pregar a palavra, é hora de se levantar e avançar. Eu quero chamar a pastora Silvia aqui. Eu não sei se ela pode. Nós queremos orar por vocês hoje. Eu quero chamar todo mundo aqui à frente. O céu está abrindo. O céu está abrindo sobre essa casa. O céu está abrindo sobre esse lugar. O céu está abrindo. Eu preciso que você use a sua fé agora. Eu não posso te pedir para chegar aqui na frente aqui, não crendo, com incredulidade no seu coração. Eu quero te pedir para você encher seu coração de fé. Encher o seu coração de fé em Jesus Cristo. Porque quem nos manda levantar hoje é o próprio Cristo. Jesus manda: levanta e resplandece a minha glória. Jesus quer que as pessoas já vejam Ele em você. Jesus quer que o seu rosto resplandeça Ele. Talvez você entrou aqui nessa igreja hoje se sentindo derrotado, fraco, desanimado, e o Senhor te diz: levanta-te. Levanta, 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 resplandece a minha glória. Santo, 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 santo. Hoje derrama sobre o seu povo, Pai. Derrama restauração, Pai. Derrama restauração. Derrama. Eu quero ir em oração com bem-vindo no Senhor. Abandonou todas as vezes que eu caí, e bastou eu falar pra você me ouvir e ficar preso.
Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, toca as famílias, toca o seu povo, toca a igreja. Abençoa a igreja de Deus do bairro Martins, a vida de cada um aqui, Senhor, de uma maneira especial, quebrando as cadeias, quebrando as barreiras, destruindo, Senhor, os impedimentos e levantando o teu povo com autoridade, levantando o teu povo com a sua palavra, com o seu poder, com a tua unção, Senhor. Restaura as casas, os casamentos, os relacionamentos. Restaura, Senhor, saúde física, emocional, espiritual. Eu declaro restauração e cura em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Sabe, queridos, aqui hoje, preste atenção aqui, Gregório. Tem pessoas que foram ciclos quebrados da sua vida. E hoje o Senhor está falando para nós. Hoje é noite de restauração de ciclos na sua vida e algumas outras pessoas aqui. Muitas pessoas aqui têm dado ouvidos a vozes externas. E nisso você deixou que essas vozes, que não é Deus, quebrasse ciclo na sua vida. E você não prosseguiu. Você não avançou. Você não se levantou para que cumprisse o verdadeiro propósito de Deus na sua vida. E hoje o Senhor está restaurando ciclos aqui. Aramassúria de canta lamachaias. Sabe, aquele negócio que você começou e você parou? Ah, isso não é para mim. Mentira, porque o fulano às vezes te decepcionou. Assuriande canta lamachaias. O Senhor repete para nós aqui nesta noite: não dê ouvidos às vozes, porque quando nós damos ouvido às vozes, a quebra de ciclo. Enquanto que você era para estar lá na frente e você estagnou no ciclo vicioso da sua vida, e você não prosseguiu, você não prosperou e você não foi. E o Senhor está falando para nós nessa noite: igreja minha, hoje é dia de correr. Chega de ficar ouvindo vozes, chega de ficar dando ouvidos às conversas. Avança, igreja, vamos, porque o reino de Deus está próximo. Amém, queridos. O reino de Deus está próximo. Em nome de Jesus, sejamos uma igreja que ama o Senhor, que ama as almas, e vamos avançar, porque esta igreja, ela tem que estar cheia, e cheia daqueles que estão perdidos, cheias daqueles que estão desengrejados, aqueles que não têm mais esperança. O Senhor está chamando esses, o Senhor está chamando esses hoje, queridos. Corra a corrida do Senhor na tua vida. Wesley, corra a corrida do Senhor na tua vida. Chega, a lavachúria da canta, a lavachúria, é a lavachúria, a lavachúria, é a lavachúria. Ah, Senhor, libera vida do Senhor na igreja nesta noite, em nome do Senhor. E você pode dar um grito de vitória. Ah, glorifique o Senhor, exalte o Senhor. Sabe, queridos, quando nós glorificamos o Senhor em alto e bom som, quando nós adoramos o Senhor em alto e bom som, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Amanda ministrou aqui sobre Paulo e Silas, que estavam encarcerados. Eles estavam presos. Mas eles não olharam para aquela circunstância de prisão. Eles olharam para o alto e começaram a adorar a Deus. E a Bíblia diz que a cadeia, aquele cárcere estremeceu pela presença do Senhor
Senhor naquele lugar. A adoração perfeita, queridos, quebra cadeias na tua vida. Não esqueça isso a partir desse dia de hoje, queridos. A adoração perfeita quebra cadeias e abre as portas para que nós possamos romper para um novo tempo, uma nova história na nossa vida. Amém. Aleluias. Nós não podemos parar de adorar. Nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de servir Ele. Nós não podemos parar. Não pare. Não pare de buscar. Não pare de buscar a presença dEle. Não pare de se arrepender, de se humilhar e se render. Não pare. Oh, xarabacatalabás. Não pare. Não pare. Continua buscando o Senhor e a sua presença e seus caminhos. Continua obedecendo a palavra. Se você parou, volte. O Santo Espírito. Não pare de relacionar com Ele. Não pare de se entregar a Ele. Aquecer os corações. Não pare de adorar. Não pare. Não pare de falar em línguas. Não pare os dons espirituais que o Senhor te deu. Não pare o dom de profecia. Não pare o dom de cura. Não pare de pregar. Não pare de orar pelas pessoas. Continua. Não pare de evangelizar. Não pare de santificar. O que fazer quando Ele vem? Aqui não tenha pressa. Não pare, mas te ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Libera cura, Senhor. Hoje é dia de cura. De novo, faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te. Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Pai, nós não vamos parar de te buscar. Pelo contrário, vamos correr na sua presença. Abençoa a sua igreja, Pai. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a igreja de Deus Pai Martins, sobre os membros congregados, portas se abrindo, milagres acontecendo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem uma nova história cada dia para nós. Que o amor de Deus Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão aí, abençoa a vida dele.